Epístola de Paulo aos Filipenses. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ezequiel, capítulo 19. O Senhor Deus me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito de 2 reis de Israel. Que leoa era sua mãe! Ela andava com o bando e criava os filhotes no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar, e ele se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam numa cova. Puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote e ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões. Aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Destruiu fortalezas e arrasou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todos os lados. Estenderam suas redes de caça e o pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel.
Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia muitas uvas porque havia bastante água. Os seus galhos eram fortes e cresceram até se tornarem cedros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos. Porém, mãos furiosas a arrancaram pela raiz e a jogaram no chão. O vento leste secou as suas uvas. Os seus galhos foram quebrados. Eles secaram e foram queimados. Agora, a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo. O fogo destruiu os seus galhos e as uvas. Os seus galhos nunca mais serão fortes. Nunca mais serão cedros reais. Esta é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes. Isaías, capítulo 48. Povo de Israel, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram o Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi, e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito, e vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente. Mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus. Sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir.
Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero, e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora, venham cá e escutem o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora, o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria, e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá. Com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha, ele partiu a rocha e a água jorrou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança.